Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do inquérito novo do Alexandre de Moraes, mais um inquérito secreto para investigar como que a Folha conseguiu acesso às mensagens do celular, né? A gente já falou um pouco sobre isso, do absurdo que é esse outro inquérito que ele está fazendo, e agora a gente sabe que o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do celular do Eduardo Tagliaferro, que seria o mais provável vazador dessas informações, mas a gente não tem certeza disso. Vamos ver como é que está o pé disso daí, e inclusive ver que, olha só, o pessoal do STF parece que está criticando o Alexandre de Moraes por isso, porque no momento em que está todo mundo tentando chegar num acordo, encerrar o assunto, o Alexandre de Moraes está dobrando a aposta. Pior, eles estão investigando a fonte da Folha de São Paulo. Imagina se isso chega no Glenn Greenwald, se isso chega na própria Folha de São Paulo. Olha só o absurdo que isso pode causar, o mal-estar que isso pode causar para o STF. Seria enterrar de vez a credibilidade da justiça brasileira, né? Essa notícia foi sugerida por O Banqueiro Anarquista, seus fãs do fórum Alter Space e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes abriu um inquérito, né, mais um inquérito ilegítimo, que como eu expliquei para vocês no último vídeo, esse inquérito poderia se investigar o vazamento de informação? Sim. Como foi investigado o caso do hacker lá de Araraquara que fez a Vaza Jato, né, poderia se investigar a Vaza Toga também, para ver como é que foi esse vazamento, se teve alguma coisa ilegal, coisa e tal, mas qual que seria o correto? Seria delegar isso para a Polícia Federal e o juiz da primeira instância, porque não tem ninguém com foro privilegiado ali. O que fez o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes colocou a Carla Zambelli transplantada nesse inquérito, ela não tem nada a ver com isso, não tem nada com nada ali, colocou a Carla Zambelli transplantada nesse negócio, porque como ela é deputada, ela tem foro privilegiado, aí levou para o STF e o Alexandre de Moraes é o juiz responsável, de novo, por um caso em que ele é a vítima no final das contas, né? Ou seja, mais de uma vez a gente tem esse absurdo do abandono do processo acusatorial pelo processo inquisitorial aqui no Brasil, em que o Alexandre de Moraes é a vítima, é o acusador, se bobear é o jagunço, faz a coisa toda, faz e acontece, justiça na época da caça às bruxas, né? O que a gente está vivendo aqui. E bom, ele mandou apreender o celular do ex-assessor, porque o Tagliaferro se negou a entregar o aparelho espontaneamente para a perícia, né? É lógico, ele disse que não tem nada a ver com isso, embora... por que a suspeita é do Eduardo Tagliaferro? Como eu expliquei para vocês, porque as mensagens vão justamente no período que o Tagliaferro estava no TSE. Elas acabam em maio de 2023, que foi quando teve um incidente doméstico lá na casa dele, foi acusado de violência doméstica. Aparentemente ele já resolveu esse caso, mas ele foi acusado na época, e daí ele foi demitido do TSE em seguida, e daí ele teria parado com esse negócio, né? Agora, veja, imagina que você é um outro delator, né? Você é uma outra pessoa que estava nesse grupo também e que queria delatar esse caso para a Folha. Uma situação que você poderia fazer é justamente combinar com a Folha de só disponibilizar mensagens até maio de 2023. Por quê? Porque aí tinha o Tagliaferro também. Vai ficar, no mínimo, vai ficar dúvida, não vai saber para que lado que vai a coisa, né? Então pode ser que isso aqui seja uma grande armadilha para o Alexandre de Moraes, né? Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Tagliaferro falou que não foi ele que vazou nada para a Folha e não queria dar o celular, porque é lógico, não tem nada a ver com isso, né? E aí ele falou mais o seguinte, olha só, o celular ficou sob a custódia da Polícia Civil sem senha, né? Qual que foi a história? Ele estava preso, ele queria garantir que a família, se tivesse que pagar alguma conta, fazer alguma coisa, que eles teriam condições de fazer isso, então ele desbloqueou o celular, tirou a senha do celular e entregou para um cunhado, é isso? É um camarada dele, é um amigo dele lá. O perito disse que entregou o celular a um compadre, já sem a senha de acesso, para garantir que pudesse ser usado para alguma necessidade da esposa e das filhas, pagar as contas e coisa e tal, né? Então entregou o celular sem a senha para esse camarada amigo dele lá, né? Não sei se identificou quem era o camarada ou se não identificou quem seria o camarada, né? Esse camarada se chamava Glenn Greenwald, né? Não sei, né? Enfim, e depois, algumas horas depois, esse compadre teria sido procurado pela Polícia Civil de Franco da Rocha, que exigia a entrega do aparelho, no que foi prontamente atendido. Então, esse aparelho estava sem senha e foi tomado pela Polícia Civil de Franco da Rocha. Então o que ele está dizendo basicamente aqui, o Tagliaferro negou ter vazado a informação a jornalistas,
mas evitou responder a quem atribuía a divulgação. Ele não sabe, não quer acusar ninguém, o aparelho ficou com o depoente, com o compadre Celso, ele tem o nome dos caras aqui, é Celso, não é Glenn, então menos chance, né? E depois com a Polícia Civil, diz o termo, né? Então ele disse que se negou a entregar o celular para a perícia, concordando apenas em disponibilizado para uma consulta rápida por parte do delegado. Só que aí o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do celular dele total, né? Vamos ver o que vai acontecer disso daí. E aí que está o problema dessa história toda. Por quê? Porque quem que teria feito esse vazamento para a Veja, né? A Veja falou que isso não foi objeto de hacking. Então não foi hacking. Pode ter sido a polícia? Pode ser, já que não tinha senha no celular, então não foi hacking. Não tinha senha no celular, a informação estava disponível ali. Pode ter sido a polícia lá de São Paulo que vazou isso para a Veja? É possível. Pode ser o amigo dele, pode ser a esposa, pode ser um monte de gente, pode ser. Então, ou seja, ele está dizendo que não é ele. Mas, de novo, pode ser que não tenha nada a ver com ele, pode ser que não seja o celular dele a origem disso daí. Na verdade, o que mais surpreende nesse caso todo é como é que o pessoal fazia abertamente esse bate-papo de coisas extremamente sensíveis sem usar funções, por exemplo, de apagamento automático de mensagens, né? O WhatsApp tem isso. Depois de uma semana você apaga todas as mensagens. Teria resolvido todos esses problemas aí, porque o cara que tivesse o celular não ia ter acesso a essas mensagens do WhatsApp ali, né? De qualquer forma, isso aqui, o grande risco dessa história toda é que eles comecem a ameaçar o Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo, né? Isso seria um risco enorme para a liberdade de imprensa. É muito curioso como os outros jornais todos estão evitando lembrar que isso daqui é um absurdo do ponto de vista da perseguição a fontes jornalísticas. O Alexandre de Moraes está abertamente perseguindo fontes jornalísticas, nesse caso da matéria lá da Vaza Toga, né? O que vai sair disso daqui, vamos ver, né? Eu chego a torcer para o Alexandre de Moraes demandar a censura da Folha ou do Glenn Greenwald, a prisão do Glenn Greenwald. Ia ser muito engraçado isso, né? Enfim, o Moraes determinou a apreensão do celular do Tagliaferro e, segundo ele diz, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, né? A gente já sabe que tá todo mundo já é dobradinha, né? Já virou a coligação PT-STF que está governando esse país. Enfim, é uma situação extremamente delicada essa coisa aqui desse aspecto. Não só o processo é totalmente errado, porque o Alexandre de Moraes é mais uma vez a vítima, o perseguidor, o investigador, o juiz, é o juiz Dredd, né? Vocês viram esse filme do juiz Dredd, né? Eu sou a lei, eu faço a execução, eu faço julgamento, e eu sou testemunha, eu sou o júri, sou tudo, e eu que determino quem vai morrer, coisa e tal. Muito bom esse filme, muito legal, muito divertido. Explica muito bem o erro do processo inquisitorial, né? Apesar de que o Dredd nesse filme ele é o mocinho na história, mas enfim, essa é a situação, né? Bom, dizem que esse inquérito para apurar o vazamento de mensagens está preocupando ministros do STF, porque eles esperavam que o Alexandre de Moraes baixasse a bola, né? Ficasse mais comedido, né, agora que está tão exposto, assim, que todo mundo já viu que ele está cheio de merda, só fez besteira nessa investigação toda, mas parece que ele está dobrando a aposta nessa história, né? Ou seja, ele está querendo tentar encurralar a pessoa que liberou, botar a pessoa que liberou como errada nessa história. Xandão, mesmo que essa pessoa esteja errada, o que ela liberou, ela já fez um serviço à justiça brasileira inestimável, muito melhor do que qualquer coisa que você tenha feito na sua carreira pela justiça brasileira, né? Porque o que ele mostrou é justamente essa corrupção de métodos que vem acontecendo nessa nova ditadura judiciária que nós estamos vivendo no Brasil, né? Ou seja, o Moraes dobrou a aposta. Era preferível evitar novos desgastes nesse momento, principalmente porque está tendo toda uma conversa com o Congresso, o grande acordão, né, todo mundo para ficar calminho e coisa e tal. E nesse momento o Alexandre de Moraes decide enfiar o pé na porta e investigar todo mundo e não sei mais o quê. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Estão pedindo para o Alexandre de Moraes também encerrar os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Seria ótimo se isso acontecesse. Mas será que é isso que o Moraes quer? O Moraes está imbuído, ele está naquela bolhazinha dele lá, desesperado, achando que está todo mundo contra ele, que existe uma grande conspiração de bolsonaristas fazendo fake news, e isso para atacar o Alexandre de Moraes. Não são pessoas vendo que ele está errado, não, são pessoas querendo atacar ele porque ele está defendendo a democracia e não sei o que lá. Muito triste a situação, esse cara está descontrolado. O STF precisa tomar alguma medida com isso, ou então vai ficar muito pior para a credibilidade da própria corte.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.